Você já sonhou em se mudar para outro país, ganhar mais e começar uma nova vida cheia de oportunidades? Parece incrível, mas por trás dessa ilusão, existem armadilhas financeiras que podem te custar milhares de reais sem que você nem perceba. Pessoas de todo o mundo vivem cometendo os mesmos erros: deixar dinheiro no lugar errado, não planejar transferências internacionais, esquecer documentos importantes ou não pensar na própria aposentadoria. Neste vídeo, vamos explorar os erros mais caros que os imigrantes que vão trabalhar ou estudar no exterior costumam cometer. E faremos isso usando histórias e exemplos reais que podem te ajudar a economizar dinheiro, tempo e sua paciência. Fique até o final, pois entender esses pontos pode fazer a diferença entre uma vida financeiramente segura no seu novo país e cair na armadilha de um labirinto de bancos, impostos e multas. Primeiro, ignorar os impostos e onde você guarda seu dinheiro. O erro mais comum e talvez o mais doloroso é não prestar atenção aos impostos que você paga, dependendo de onde você deixa seu dinheiro. Imagine alguém que mantém suas economias na conta do seu país de origem, achando que está seguro, mas sem saber que os juros lá obtidos estão sujeitos a uma retenção na fonte de 30% ou mais. Isso significa que, para cada R$ 100 de lucro, ele perde R$ 30 em impostos que poderiam ter sido evitados. Se, por outro lado, esse dinheiro estivesse em uma conta internacional adequada ou em produtos isentos de impostos, a economia seria gigantesca. Isso acontece não só com indianos, mas também com mexicanos nos Estados Unidos, argentinos na Espanha ou europeus trabalhando no Canadá. É uma situação universal. O problema é a crença de que dinheiro é igual em qualquer lugar, quando, na verdade, a localização dos seus fundos determina o quanto você vai realmente guardar. O conselho é simples: mantenha apenas o que você realmente precisa em seu país de origem e transfira o restante para instrumentos livres ou com vantagens fiscais em seu novo local de residência. Segundo, não converter ou atualizar suas contas bancárias ao se mudar. Muitos expatriados acham que podem simplesmente continuar usando a mesma conta que sempre tiveram em seu país de origem, sem problemas. Mas a verdade é, assim que você muda seu domicílio fiscal, essa conta não é mais válida para você, e o banco pode até bloqueá-la. É como chutar o balde. Isso pode soar exagerado, mas acontece em muitos países por razões legais e regulatórias. Não tem jeitinho brasileiro que resolva. Às vezes basta tentar transferir um valor maior para que a transação seja parada e você receba uma notificação de uso indevido. Aí, a casa cai. O erro está na falta de informação. Poucos sabem que, em alguns lugares, você tem apenas 30 dias para informar ao seu banco que não é mais residente. É um corre-corre. Quem não faz isso, corre o risco de multas que podem ser o triplo do saldo da conta, além de multas fixas que se acumulam diariamente. É de lascar o bolso. O que você deve fazer é sempre informar o seu banco ao se mudar para o exterior e pedir para mudar sua categoria de cliente, seja para uma conta de não residente, internacional ou de investimento. Um telefonema resolve o BO. Também é aconselhável solicitar um certificado de conformidade que comprove que está tudo em ordem. Assim, você fica com a consciência tranquila. Esse pequeno passo, que parece pura burocracia, pode te poupar bloqueios, multas e dores de cabeça que aparecem justamente quando você mais precisa do seu dinheiro. Como diz aquele ditado popular, é melhor prevenir do que remediar. E aqui, vale ouro. Terceiro, não separar as receitas locais e estrangeiras. Um dos maiores erros ao se mudar de país é pensar: todo o meu dinheiro é meu, e não importa em qual conta eu o deposito. Nada poderia estar mais longe da verdade. A maioria dos países exige a separação da origem dos rendimentos, ou seja, o que você ganha no seu novo país de destino e o que você ainda gera no seu país de origem. Por exemplo, se você aluga sua casa no México e vive no Canadá,
Esse aluguel deve ser depositado em uma conta local no México, declarado como renda nacional, enquanto seu salário canadense é gerenciado em contas estrangeiras. Se você misturar os dois, pode receber notificações de não conformidade e até sanções fiscais por não ter distinguido as fontes de dinheiro. A chave é entender que dinheiro local e internacional não são a mesma coisa aos olhos das autoridades. O primeiro está sujeito a impostos no seu país de origem e pode ter restrições para ser enviado para o exterior, enquanto o último geralmente é isento de impostos lá e mais fácil de repatriar. Se você não mantiver essa separação, corre o risco de atrasos, bloqueios e pagamentos duplos de impostos. A solução é clara. Sempre use uma conta específica para rendimentos locais e outra para suas receitas estrangeiras, para evitar confusões, multas e perdas desnecessárias. Quarto, não planejar transferências internacionais ou emergências. Imagine que seus pais no Brasil ligam, precisando de dinheiro urgente para uma cirurgia de emergência. Você tenta enviar dinheiro rapidamente do exterior, mas descobre que existem limites anuais, formulários intermináveis e semanas de processamento. Em muitos países, as transferências de capital de contas locais para o exterior são limitadas a um valor anual específico e exigem documentos que comprovem a origem e o destino do dinheiro. Se você não tiver tudo preparado, a transferência será bloqueada exatamente quando você mais precisar dela. Esse erro é mais comum do que se imagina. Muitos brasileiros que moram fora acham que, com a internet, tudo é resolvido em segundos. Mas eles não consideram que bancos e governos têm controles rigorosos para evitar fraudes ou lavagem de dinheiro, como a Lei Alemã de Combate à Lavagem de Dinheiro, que é super rígida. A lição: planeje antes de precisar. Crie um fundo de emergência no país onde você mora. Mantenha dinheiro disponível em contas internacionais e prepare a documentação de repatriação com antecedência. Assim, em caso de emergência, você não dependerá de atrasos burocráticos que podem custar vidas ou agravar crises familiares. É como diz o famoso ditado brasileiro: é melhor prevenir do que remediar. Ter liquidez em mais de um país não é um luxo, mas uma segurança. Quinto, negligenciar a atualização de dados e documentos. Outro erro que milhares de expatriados cometem é deixar suas informações desatualizadas com bancos ou instituições financeiras. Você pode mudar de endereço, renovar seu passaporte ou obter um novo visto, mas, se você não atualizar essas informações, sua conta pode ser bloqueada sem aviso prévio. Isso é geralmente conhecido como KYC, ou Conheça seu cliente, e é obrigatório na maioria dos países. O não cumprimento pode significar a perda de acesso aos seus investimentos, ou a incapacidade de sacar dinheiro em um momento crucial, como quando você está prestes a dar entrada em uma casa. Para evitar isso, mantenha um registro de todas as empresas com as quais você tem um relacionamento financeiro: bancos, seguradoras, fundos de investimento. Anote a última vez que você atualizou suas informações e verifique se está tudo em ordem pelo menos uma vez por ano. Isso evita a surpresa de entrar no seu banco online e encontrar um aviso em vermelho como conta restrita. Um simples lembrete anual pode te poupar semanas de burocracia e muito estresse. Sexto, esquecer de informar sua identificação fiscal estrangeira. Muitos imigrantes só descobrem tarde que seus bancos no país de origem precisam da sua identificação fiscal estrangeira, mesmo que já vivam em outro país. Se você não a fornecer, os bancos podem cobrar impostos retidos na fonte mais altos, ou até impostos que nem seriam devidos. Isso resulta em perdas de centenas ou até milhares de euros por ano. Por exemplo, uma pessoa na Espanha com contas na América Latina pode ser duplamente tributada se não apresentar sua identificação fiscal espanhola. O mesmo acontece com um latino no ZEO se ele não informar seu número de seguro social ao banco de seu país de origem. Nesses casos, para reaver o dinheiro,
você terá que passar por processos de reembolso demorados, papelada interminável e meses de espera. A dica é simples. Assim que você se mudar, sempre informe aos seus bancos e instituições financeiras sua identificação fiscal estrangeira, bem como comprovantes de residência ou formulários de acordos de dupla tributação. Esses documentos garantem que não seja retido mais do que o necessário e que você pague impostos apenas onde eles são devidos. Entregar sua identificação fiscal a tempo pode fazer a diferença entre um sistema financeiro organizado e um caos que te custa dinheiro e dor de cabeça. 7. Não ter um fundo de emergência no país de residência. Morar em outro país significa enfrentar imprevistos, um acidente, a perda do emprego, uma doença, ou até mesmo uma mudança nas leis de imigração. E sem um fundo de emergência no seu país de residência, você pode ficar completamente desprotegido. Muitos expatriados cometem o erro de deixar todas as suas economias no país de origem, achando que sempre poderão transferir quando precisarem. A realidade, porém, é que essas transferências levam tempo, geram taxas e, às vezes, podem ser bloqueadas inesperadamente. Imagine-se desempregado e precisando de dinheiro que ainda não chegou do exterior. É como tentar pagar a conta do pão de queijo com dólar em plena padaria brasileira? Não dá. A solução é simples. Construa uma reserva financeira de pelo menos 3 a 6 meses de despesas na moeda e no país onde você vive. Essa reserva deve estar em uma conta de fácil acesso, sem risco de bloqueio, para que você possa usá-la em qualquer emergência. Não é apenas sobre poupar, mas sobre ter liquidez imediata onde você está construindo sua vida. É como ter um plano B financeiro sempre à mão, sem depender de jeitinhos ou burocracias. Não fazer isso, cedo ou tarde, vai te colocar numa situação crítica sem recursos disponíveis. 8. Não diversificar investimentos entre o seu país de origem e o novo país. Ao emigrar, a pessoa geralmente cai em um extremo perigoso. Ou deixa todo o seu dinheiro no país de origem, ou o transfere completamente para o país de residência. Ambos os caminhos são arriscados. Se todo o seu capital estiver no seu país de origem, você fica exposto a crises econômicas locais, desvalorizações ou mudanças políticas que podem reduzir drasticamente o valor das suas economias. Por outro lado, se você transferir tudo para o exterior, corre o risco de perder oportunidades de investimento estáveis no seu país de origem e de se encontrar sem apoio caso queira retornar. A chave é a diversificação. Manter uma parte dos seus investimentos em ativos sólidos no seu país de origem, outra parte em instrumentos do seu país de residência e, se possível, explorar opções globais como fundos internacionais ou criptomoedas regulamentadas. Assim, você reduz riscos, aproveita diferentes vantagens fiscais e constrói um patrimônio mais equilibrado. Diversificar não é apenas uma estratégia para os ricos. É uma ferramenta de proteção para qualquer um que vive entre dois mundos financeiros. 9. Não pensar no futuro. Aposentadoria, seguros e herança internacional. Um dos erros mais silenciosos, mas a longo prazo mais caros, é ignorar o planejamento de longo prazo. Muitos imigrantes focam apenas em ganhar dinheiro no presente e esquecem que um dia a aposentadoria chega, problemas de saúde podem surgir ou até a necessidade de proteger a família. Sem um plano de aposentadoria internacional, você pode ter benefícios menores ao retornar ao seu país de origem ou não ter direito a nenhum benefício onde trabalhou. O mesmo vale para seguros de saúde. Confiar apenas no sistema público do seu país de origem enquanto vive em outro pode te deixar desamparado em momentos críticos. E sem falar na herança, se você não fizer um testamento que cubra seus bens em vários países, seus herdeiros podem enfrentar anos de burocracia e brigas judiciais. A solução é agir com antecedência. Contrate um seguro internacional, informe-se sobre acordos de previdência social, abra um plano de aposentadoria compatível com sua vida no exterior e crie documentos legais que protejam seus bens.
Ignorar o futuro significa se expor a problemas que poderiam ter sido facilmente evitados. Emigrar pode ser a aventura da sua vida, mas também uma armadilha financeira. Especialmente se você não souber como gerenciar seu dinheiro entre dois países. Vimos que os erros mais comuns vão desde o pagamento de impostos desnecessários e o esquecimento de atualizar suas contas bancárias, até a negligência na diversificação de investimentos ou o ignorar da previdência. A verdade é que todos esses erros têm algo em comum. Eles resultam da falta de planejamento. Mas a boa notícia é: com um pouco de informação e organização, você pode evitá-los e garantir uma vida muito mais tranquila no exterior. Se você pretende emigrar ou já emigrou, não esqueça: dinheiro não se ganha apenas. Ele precisa ser protegido. E a melhor maneira de fazer isso é aprendendo com os erros de quem já trilhou esse caminho.